Olá, queridos cursistas, saudações! Esta é a nossa segunda aula, Biografia, Autobiografia, Texto Literário e Filmes Enfocando a Prática, tem como objetivo reconhecer as muitas facetas da prática docente, considerando a sua diversidade, utilizando textos literários, filmes e depoimentos. O eixo da construção da prática sistematizada em forma de memorial tem como elementos principais o uso de textos literários, filmes e depoimentos, biografia e autobiografias, a fim de dar destaque às várias facetas da prática docente, a saber, a epistemológica, a política, a cultural, a técnica, a pessoal e a social. Observem, cursistas, que nos estudos mais recentes da educação e da formação de professores, há destaque para a pessoa do professor e suas ações. Aspecto este ignorado ou menosprezado até mais ou menos a década de 80 do século passado. Antônio Nova, grande autor deste campo, afirma que o redirecionamento das pesquisas e das práticas de formação tem início, segundo ele, com a obra de Ada Abraham. O professor é uma pessoa, publicado em 1984, dizendo que a literatura pedagógica foi invadida por obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias e autobiografias docentes, ou o desenvolvimento pessoal dos professores. Cursistas, observem que o método biográfico é recente nas ciências da educação. É uma perspectiva metodológica que foi largamente empregada nos anos 20 e 30 do século passado, pelos sociólogos da Escola de Chicago. Estes que buscavam alternativas à sociologia positivista ainda vigente na época. É na utilização de métodos dessa natureza, biográficos e autobiográficos, que será importante investigar a memória dos professores sobre os seus primeiros tempos de escola, buscando diferenças e semelhanças na construção dessa memória docente. Nesse percurso, utilize filmes e textos literários que os auxiliem. Para nos aprofundarmos, utilizaremos exemplos de grandes autores que realizaram estudos biográficos e autobiográficos. São eles Rousseau e Condillac. Vocês sabiam que a reflexão da prática docente e o seu processo de produção contemporâneo valoriza a construção da memória autobiográfica, considerando os seguintes elementos: papel social e papel do professor, as produções sobre si, autorrevelações, escritura identitária e tomada de consciência, reflexividade. Cursistas, no tópico Filmes enfocando a prática docente do módulo, observem experiências de professores assistindo os seguintes filmes: Sociedade dos Poetas Mortos e Escritores da Liberdade. Use-os para inspirar a finalização da escrita do seu memorial. O filme Sociedade dos Poetas Mortos, lançado em 1989, e Escritores da Liberdade, lançado em 2007, retratam temas de caráter social e educacional, com destaque para a influência exercida pelos professores a partir de si mesmos. Nestes filmes, os professores principais destacam por que realizam processos pedagógicos de forma diferente. Além disso, entram em conflito com professores tradicionais, com a coordenação escolar e levantam questões sobre o uso dos livros didático e literário, valorizando o segundo. As mediações realizadas pelos professores e exibidas nos referidos filmes revelam que obtiveram sucesso exatamente porque se posicionaram enquanto pessoas e como professores diferenciados. Cursista, a atividade avaliativa sugere a participação no chat respondendo a seguinte questão: os filmes são úteis para a reflexão da sua própria prática? Esclareça os motivos. E, para aprofundamento relativo a essa aula 2, as várias faces da prática docente, procure estudar e aprofundar,
a valorização dos textos literários, filmes biográficos, biografia e autobiografias e depoimentos para reflexão sobre a prática particular. Obras de Rousseau e Condillac sobre biografias e autobiografias. Finalização da escrita do memorial e diferenças entre profissionalismo, profissionalização e profissionalidade que trazemos a seguir, o qual apresentamos considerando os estudos de Maurice Tardif, nome muito importante quando se fala em formação do professor contemporâneo. Profissionalismo, segundo Libânio, diz respeito ao compromisso do professor com o projeto político-democrático, com a participação na construção coletiva do projeto pedagógico, é a dedicação dispensada ao trabalho de ensinar a todos que ultrapassa os limites da sala de aula. Diz respeito ao domínio da matéria e dos métodos de ensino. É respeitar a cultura dos alunos, é ser assíduo, responsável, comprometido com o trabalho e com a preparação das aulas. Já o conceito de profissionalização está diretamente ligado às políticas públicas educacionais, ao contexto histórico vigente e à valorização da profissão docente pelas políticas sociais. Nesse sentido, com a profissionalização, os professores melhoram seu estatuto, aumentam seus rendimentos e reafirmam sua autonomia como intelectuais que ajudam na formação dos cidadãos para o crescimento da nação. E, por fim, o conceito de profissionalidade, que é a mudança, o aperfeiçoamento docente na busca do desenvolvimento pessoal e profissional. Querido cursista, me despeço aqui, indicando o tema da nossa terceira e última aula, Identidade profissional, dimensões pessoais e coletivas. Até lá!